Olá, paz do Senhor a todos e Feliz Natal a todos vocês. Hoje estou aqui para lhes contar um pouco da história do cristão que inspirou o nosso famoso Papai Noel. Sim, existiu uma pessoa na vida real que de fato inspirou o Papai Noel, e é isso que veremos hoje. Então, por favor, se puder dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, seria de grande ajuda para o nosso trabalho. Dito isso então, vamos prosseguir. No Natal existe basicamente o conjunto de diversas tradições ao longo da história, sendo uma junção de diversas tradições, sejam elas cristãs, pagãs ou mesmo ocidentais modernas. No Natal, nós costumamos comemorar o nascimento de Cristo, quando este encarnou como ser humano. Isso de fato é um acontecimento mais importante do que o Papai Noel que conhecemos. Porém, mesmo assim, podemos ver como o cristão que inspirou essa figura pode acabar refletindo o real caráter cristão que devemos ter em honra do Cristo que comemoramos ter nascido nesta data. O Papai Noel foi inspirado em Nicolau, que para os católicos é venerado como sendo um santo, São Nicolau. Porém, para os protestantes foi apenas um piedoso bispo que nasceu na antiga Ásia Menor, hoje Turquia. Infelizmente, há poucos registros históricos além das tradições que o circundam. O que os historiadores mais céticos afirmam sobre ele é que ele nasceu na segunda metade do século II, em Pátara, na Ásia Menor. Foi bispo de Mirra, também na Ásia Menor. Participou do Concílio de Nicéia, que foi o primeiro congresso mundial de cristãos, vamos chamar assim, convocado por Constantino, que fizeram para definirem alguns credos cristãos, e Nicolau faleceu no ano 350, tradicionalmente no dia 6 de dezembro nas tradições do Ocidente e 19 de dezembro nas tradições do Oriente. Infelizmente, não podemos afirmar categoricamente muito mais do que isso sobre Nicolau, mas pelas tradições podemos notar feitos cristãos que nos ensinam lições belíssimas sobre como ser cristão. Vejamos algumas delas. Disse que Nicolau nasceu em uma família cristã, porém ficou órfão muito jovem, mas herdou uma fortuna muito grande, que ele usou para ajudar os pobres. Após se tornar bispo em Mirra, Nicolau dava diversas esmolas secretas aos pobres. Aqui podemos notar duas lições importantes. Primeiro, Nicolau era muito generoso, assim como a Bíblia diz para sermos generosos, e ele também fazia seus atos de generosidade em segredo, sendo que isso foi uma orientação que o próprio Cristo nos deu de fazermos o bem em segredo, pois Deus recompensa tudo o que fazemos, mesmo sem os outros verem. Aqui podemos também notar um exemplo de humildade também, já que ele não tinha a intenção de se exaltar fazendo seus atos de caridade. Nicolau já chegou a ser encarcerado no governo do imperador Diocleciano por se recusar a negar sua fé. E aqui vemos um exemplo de perseverança na fé, apesar das perseguições. Quando Constantino subiu ao poder, Nicolau foi solto, e no concílio de Nicéia, porém, este acabou se exaltando e acabou dando bofetadas em Ário, um herege da época que negava a natureza divina de Cristo. Aqui podemos ver que, apesar de tudo, Nicolau não era perfeito, porém apesar de sua atitude exagerada, vemos que ele possuía um grande zelo pela doutrina da palavra de Deus. Uma história que podemos citar de Nicolau é que um dia ele descobriu que havia uma família em que havia um pai e 3 filhas, porém o pai não possuía dinheiro suficiente para pagar o dote das filhas e estava prestes a vendê-las. Porém Nicolau, de forma escondida, distribuiu 3 sacos de dinheiro para a família, cada um com o dote de cada filha, e assim ajudou a família. É dito também que Nicolau era muito generoso com as crianças, daí vem toda a tradição de generosidade relacionada à figura do Papai Noel. De fato, ainda há muito a se dizer sobre Nicolau. Não se sabe até quantas histórias são reais, mas sem dúvidas Nicolau foi uma figura inspiradora e que serve de exemplo para nós cristãos até os dias de hoje, seguindo os princípios daquele que é dito como tendo nascido nessa época, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para a remissão de nossos pecados. Você crê nisso? Se quiser saber mais detalhes sobre a salvação em Cristo Jesus, sugiro que confira nosso vídeo sobre salvação que estará na descrição. Esse foi o vídeo, que Deus os abençoe e que tenham um Feliz Natal. Abraços!